Queridos, sejam todos bem-vindos aqui na nossa aula de teologia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Deus abençoe profundamente a vida de cada um de vocês. É um prazer imenso nessa aula, a nossa próxima aula. Estamos no estudo do Pentateuco. Peço que você me desculpe desde já, estou aqui atacado da sinusite. E espero poder contribuir com você no nosso estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, e hoje nós vamos estudar sobre o Êxodo. Você já tem aí o material em PDF que foi enviado para você. Agora cabe-nos apenas expor o que a gente pesquisou e o que eu acho ser viável para você avançar em seu estudo bíblico. Pois é, o que é interessante aqui colocar para você, que você se inscreva nesse canal e deixe seu like. Sua presença é avaliada a partir do seu comentário e que você também envie esse vídeo para pessoas que não conhecem. Nesse tempo de pandemia, também estamos com algumas ações para poder abençoar e beneficiar algumas pessoas. Por isso, continue contribuindo. Nós temos aí pessoas que têm nos ajudado a sustentar esse curso, sabendo que essa semente que você coloca nesse curso vai ajudar a vida de centenas de pessoas e você vai ser um financiador da obra de Deus, tá bom? Hoje a gente vai estudar o livro do Êxodo, então você tem aí o slide com vocês sobre o livro. O Êxodo é o livro da libertação, o livro que fala acerca da retirada do povo do Egito. É um livro que trabalha um pouquinho também do censo deles dentro do Egito, o período que eles estiveram ali para o crescimento. O livro do Êxodo também é um livro que fala acerca da escravidão que passaram ali, dos 430 anos. É um livro que vai dimensionar para a gente como Deus transcreveu a história e como Deus recorreu a atitudes que para nós, de algumas vezes, pode ser visto como escravatura, mas aos olhos de Deus é visto como um intervalo para a expansão da geração que futuramente assumiria a terra que mana leite e mel. Deus tem uma promessa com a vida de Abraão, e para que Deus faça essa promessa se cumprir, era necessário que a descendência de Abraão crescesse em algum lugar. E o lugar mais justo, que na época era o lugar mais poderoso, era o Egito. Então, dentro do Egito se desenvolveu a geração de José, Jacó, Isaac e Abraão. E essa geração expandiu de tamanha forma que se tornou um povo gigantesco, uma nação dentro de outra nação. Isso chamou a atenção dos administradores do Egito, e nós vamos ver quais foram os posicionamentos políticos que tomou o governante da época contra esse povo. O livro do Êxodo tem como tema a libertação dos hebreus. O seu autor principal é Moisés. A leitura conservadora de interpretação da Bíblia acredita assim. Só discorda que não foi Moisés. Os liberais, e eles usam alguns fatos históricos para isso. Claro, nós usamos a face gramatical histórica, nós usamos a gramática entendendo que os 5 livros têm o mesmo tipo de escrita, o mesmo tipo de linguagem, e por isso um único escritor poderia apenas ter escrito os 5, e a data fica entre 1445 a.C. até 1405, tá? Hebreus, né? Os hebreus, que é o povo que está ali. Etimologicamente, a palavra hebreu pode derivar do verbo avar, né? Que em hebraico significa ultrapassar, passar ou ir além de avar, ou vem de ivri, né? Passando além. Mas vem dessa raiz etimologicamente uma referência à viagem de Abraão, que como nômade deixou a Mesopotâmia para se estabelecer na região de Israel. A gente nunca pode esquecer que também existe uma raiz muito antiga que trabalha que a ideia de hebreus dava ideia a um povo misturado, que também vem a palavra híbrido, né? Que quando saiu o povo do Egito, a gente tem a ideia, e o próprio texto do Êxodo dá muita ênfase a isso, não saiu apenas aqueles que eram da descendência de Abraão e de José, mas também saíram outros, né? Ali dentro daquela empreitada. Diante dessa observação, a gente consegue enxergar que naquele lugar onde estava aquele povo, saiu também egípcios, pessoas que eram escravos de outras nações, pelo interesse de cumprir uma nova proposta de vida, de entrar em uma nova esfera política e todos esses afins. Lembrando que esses que saíram não eram fiéis a Deus, e grande parte dos problemas que aconteceram dentro do deserto pode ter sido estimulado por este
público que seguiu o povo de Israel. O próximo slide que a gente tem, você vai ter um mapa aí do Egito. As cidades principais que a gente tem é Gósen, né, que é a cidade onde estão os hebreus. Você tem ela lá na parte norte do mapa, o norte é sempre para cima, então você vai ver lá na parte superior, próximo a Ramsés ou Delta do Nilo. A segunda cidade mais importante é Ramsés, né, que hoje seria Zoan, né, então tá aí para você. E Mênfis, né, que é a capital, Nof, e também a gente tem Sucote. Sucote é muito comentado algumas vezes, você vai ter ela aí mais na parte leste, né? Então, você pode perceber que o mapa traz para você aí a rota que os hebreus seguiram para que o êxodo acontecesse. Então você vai ver que na parte superior, você ainda aí por cima, era muito mais rápido, né? Eles poderiam chegar a Canaã muito mais rápido. Mas Deus fez com que eles dessem toda uma volta, né? E descessem, fossem até o Monte Sinai, depois subissem de novo, fosse até Cades Barneia, no deserto de Sim, aí depois Ezion-Geber, Jotabá, Punon, né, Moabe, Esbron, né, perto do Monte Nebo, até chegarem aonde o Senhor queria que eles estivessem. Isso aconteceu porque Deus, o próprio texto diz, que temia que eles vendo os filisteus e entrando em confronto direto, ficassem desanimados e desistissem da longa trajetória que teriam a deserto adentro. Você vai ter aí uma breve raiz genealógica, os filhos de Jacó e a origem das 12 tribos de Israel. Então você tem aí Sara e Abraão, depois você tem Rebeca e Isaac, aí você tem Esaú e Jacó. E de Jacó a gente tem as esposas Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Então você vê aí, ó, de Lia a gente tem os filhos Ruben, Levi, Isacar e Diná. Diná, lembrando que ela não tem uma tribo com o nome dela, uma vez que ela é do sexo feminino e as mulheres não aparecem na raiz genealógica. De Raquel, a gente tem José e Benjamim. De Bila, a gente tem Dan e Naphtali. E de Zilpa, a gente tem Gad e Azer, né? Aí, lá embaixo, né, a gente tem também Simeão, Judá e Zebulon, né, que nascem de Lia. Aí você lembra que o José, ele tem os 2 filhos, né? O Efraim e o Manassés, e eles acabam se tornando tribo, porque Jacó o toma em lugar de filhos que supostamente ele não queria conferir, né, a eles tribo. Então você vai ver que aí aparece, né, essas tribos, né, a Eframita e a tribo que aparece aí para você, Manassés, tá? Então, diante disso, a gente vê os 12 filhos de Jacó aparecendo para você e você vai tendo uma ideia de quem eles são, tá certo? Então, o Êxodo 1:8, aí você tem aí um novo rei, mostra pra gente o comentário Moody, ele faz um comentário muito interessante, que um novo rei se levantou, ele não conhecia as obras de José, e esse rei é nada mais nada menos do que um governante Ixo. E aí a gente tem a ideia, os Ixos é um tipo de povo que controlou o Egito entre 1720 a 1570, e foram expulsos da terra de Amós I, o fundador da dinastia do século de número 18 a.C., e aí esses Ixos são provavelmente o povo que tomou conta deste lugar na época, e o faraó pertencia a esse tipo de dinastia. Então é por isso que ele não conhecia José, porque o Egito tinha sido invadido, um novo governo começou a tomar gestão do país, então ele não conhecia José. Então diante disso ficou interessante, paliatável aqui pra gente, tá? Depois Moisés aparece, o personagem central do livro, talvez, a figura mais importante depois de Deus, e é escolhido para Deus para ser o libertador e legislador da nação, conduzindo ele através da travessia no deserto e comunicando diretamente as ordens de Deus. Então, tanto guiando o povo no deserto, como legislando em nome de Deus, ou então falando diretamente as ordens de Deus ao povo, Moisés é a figura central do Êxodo, ele é o personagem principal, ele é quem vai estar em foco. Depois do Gênesis, ele é o personagem principal a aparecer. O primeiro ponto, né? Ele é livrado de morrer pelas mãos dos soldados de Faraó,
que foram em busca dos meninos. Você lembra da ordem que o faraó deu? Para que cessassem as mulheres de ter menino, que as parteiras matassem, as parteiras não mataram. Aí depois a Bíblia Sagrada diz que ele mandou soldados para matar os meninos, então ele é livrado, né? Ele é livrado pelas mãos do Senhor. Segundo ponto, né? É criado no palácio, educado em toda a ciência do Egito, provavelmente equivale o seu conhecimento como se fosse um astrólogo, um astrônomo nos nossos dias. O terceiro ponto, ele é exaltado em Padã Arã, quando ele foge. A Bíblia diz que no seu período adulto, quase 40 anos de idade, ele mata um egípcio e enterra-o na areia e foge para Padã Arã. Lá ele ajuda a Zilpa e suas irmãs próximo ao poço para que elas peguem água. E o Jetro, que é chamado de Reuel na Bíblia, vê com bons olhos Moisés, o introduz em sua casa e lhe cede favor. E aí, diante disso, ele guia o povo pelo deserto na sua trajetória. Diante disso, quando Moisés volta, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai ter um confronto com o faraó. Ele já vem agora com o nome de Deus. Você lembra das experiências que Moisés teve lá no deserto, no monte de Deus, né? No monte Sinai, que também é chamado de Horebe. E a sarça que não ardia, o anjo do Senhor que estava no meio da sarça que falou com ele, ele veio no nome do Senhor e ele derrama agora o decreto de Deus sobre Faraó e ele fala para Faraó libertar o povo e Faraó fica um pouco resistente. Então, diante disso, Deus começa a aplicar pragas no Egito. Ok, são 10 pragas aplicadas no Egito, então é a praga do sangue, né? O rio vertido em sangue, as rãs que sobem sobre a terra, depois fica um mau cheiro porque elas morrem, piolhos que são colocados sobre lá, moscas, né, que vão sendo levadas, vão assumindo a terra e fazendo deixar um estado de putrefação, pestilências que tomam todos os animais e os mata, depois úlceras que aparecem nos homens, né, feridas nas peles, granizo, né, chove gelo e ao mesmo tempo fogo naquele lugar. Gafanhotos que vêm sobre aquele lugar, e gafanhoto é muito complicado porque ele come toda a plantação e ele é uma peste. Depois a escuridão, a luz some, o sol também se apaga e os primogênitos então são tocados. Aí é quando Deus estipula o dia da Páscoa, o sangue sobre os umbrais da casa. Ótimo! Quando a gente vê essas 10 pragas, a gente precisa entender que cada uma dessas pragas ela tem uma finalidade e quando Deus manda essas pragas, eu coloquei aí no slide para vocês, cada praga ela tem o interesse de atingir um deus do Egito. Então vamos lá. Primeira praga, o rio vertido em sangue, o Nilo era visto como um rio sagrado. Acreditavam os egípcios que na sua mitologia Osíris, que é o deus da morte, teve sua genitália cortada e ela foi jogada sobre o rio do Nilo, por isso o Nilo era fértil. Quando Deus faz com que o Nilo ele seja vertido em águas de sangue, a ideia é que aquele rio seria sangrado, seria ferido, e a partir desse momento a gente consegue ver o poder de Deus e o Egito começa a entender que o Deus dos hebreus é poderoso. Segundo as rãs, né? Aqui você sabe muito bem que os egípcios, né? Eles têm os seus deuses que são zoomorfismo, né? Que é você trazer imagens de animal em formas humanas. Então, os deuses do Egito tinham meio corpo humano, meio corpo animal. Então, diante disso, Deus faz com que as rãs sejam levantadas. E estas rãs, né, ela bate em cima da deusa Requete, né, que tinha cabeça de rã. Então, Deus está mostrando para eles que ele é mais poderoso do que essa deusa. Piolhos também são levantados sobre aquele lugar. E os magos de Faraó, eles até de certa forma, né, tentaram reproduzir o feito, mas ainda assim, né, não tiveram tanto poder como Deus. Aí diante disso a gente tem o Deus Tote, que é o Deus da sabedoria, da arte, da magia, e é um Deus que começa a ser vencido pelo poder de Deus porque não consegue equiparar-se a Deus. Vamos tomar um pouquinho de água aqui, ó, a caneca dos calejados. O quarto, as moscas também são levantadas, né? E você pode ver que na terra de Gósen não teve ataque nenhum onde os hebreus estão. Deus começa a mostrar que ele está protegendo os hebreus e o Egito está sendo assolado pela sua mão. É interessante a gente olhar isso, porque algumas vezes nós estamos vendo todo mundo em um processo de dor e
nós esquecemos quão privilegiados nós somos e como a mão de Deus nos protege diante de algumas situações que parecem ser escabrosas, né, difíceis, e diante disso parece que Deus vai fazendo com que o Egito seja apertado pela sua forte mão e vai mostrando que ele está cuidando do seu povo. As pestes sobre os bois, as vacas, né? E aí diante disso, os deuses que estão sobre o cuidado dos animais. Aqui você tem Apis, né, que é o deus sagrado de Mênfis, que é o deus da fertilidade do rebanho, sendo atacado. Depois a ferida sobre os egípcios, as úlceras que são lançadas sobre eles, né? Você acaba vendo que os hebreus não são atacados. Então a enfermidade é uma forma de você enxergar o castigo de Deus no Antigo Testamento. Então eles logo começam a assimilar que eles estão sendo castigados. Depois você tem a chuva de pedras, né, que aparece aí, e diante disso algum ponto é olhado com um detalhe um pouquinho maior, uma vez que o Egito é um lugar onde ele é dominado por deuses que controlam o sol, né, no caso o próprio Amon-Ra, né, a próprio deus esqueci o nome agora, Ísis, né, que também controla toda a fertilidade do Egito. E uma vez que o Egito está sendo atacado por essas chuva, mostra que esses deuses não têm controle nenhum. Seria como se fosse Elias e Baal, né? Já que Baal é o deus da fertilidade, onde ele estava. Depois a gente tem os gafanhotos, dando a ideia, né, de que Deus estava aplicando as últimas punições sobre ele. Depois a escuridão total sobre o lugar, né? Amenhotep, né, que pode ser visto também, Amon-Ra, o deus do sol, perderam todo o controle, uma vez que eles são os deuses que trazem esses luminários. E aí o último, o próprio faraó, que é um Deus matando a vida dos primogênitos, e também Osíris, o deus da morte, né, Ísis, a deusa da vida, e eles vão perdendo a estabilidade e vão vendo o poder de Deus. Então o faraó, diante disso, ele permite que o povo vá em direção à promessa de Deus. Moisés fica muito contente com isso e diante de toda essa caminhada o povo encontra o Mar Vermelho. Tá aí para você o Mar Vermelho, você tem o slide diante dos seus olhos, veja que beleza, eu já tive a oportunidade de estar aí. E você imagina que foi esse mar justamente que se abriu para que o povo pudesse passar no meio dele. Depois a gente tem a rota que eles traçaram aí, um pouquinho melhor para você, esse mapa é mais bonitinho, né, para você enxergar. Então você vê aí, ó, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vê tudo através de um ponto atrás do outro, aonde eles foram e o final da trajetória. Depois a gente tem as provisões que apareceram no deserto, né, para você aí, ó. Tiveram sede, o Êxodo 15, 23, 27, Deus fez com que águas amargas se tornassem águas potáveis. Depois tiveram fome, o Êxodo 16, do 1 ao 10, mostra que Deus mandou maná na porta da tenda. Lembrando que a palavra maná é uma pergunta, o que é isso? Então, eles viram maná e perguntaram o que é isso, ficou o nome. Depois carne, codorniz foi enviada a eles, né, uma ave do deserto para que eles pudessem comer. E depois a vitória sobre Amaleque, né, as mãos de Moisés levantadas e Deus batalhando entre eles. E depois Moisés disse, a partir de hoje o Senhor será a nossa bandeira, né, o Jeová Nissi. Então, diante disso, são 4 grandes provisões: provisão de vitória, provisão de pão, provisão de água e provisão de carne, mostrando que Deus estava com eles e com toda certeza eles seriam vitoriosos se estivessem dependentes de Deus. Depois a gente tem uma parada aqui no Monte Sinai, que é o Monte Horebe. Eles viram que fantástico, né? Era aquele monte, fumegava em seu cume, ficava totalmente escurecido, mas Deus teve um encontro com eles. Você tem aí a dimensão geográfica do Monte Sinai para você. E ali foi o lugar onde Deus teve o maior encontro com eles, deu a lei. E depois disso daí vem os 10 mandamentos. Aí os 10 mandamentos é a regra base para eles seguirem dentro do deserto e não afrontarem Deus, não se misturarem com aquele povo estranho. E para entender também aqueles que vinham do Egito e não tinham essa cultura da aliança de Abraão, que Deus estava agora dando a eles uma cultura. Isso era interessantíssimo, isso era necessário. Então você tem aí os 10 mandamentos, que é o Decálogo. Em 2005 a Assembleia de Deus teve uma revista da Escola Dominical que falou sobre os 10 mandamentos.
A gente precisa entender que os 10 mandamentos, ele não é para a igreja cristã, ele é uma carta judaica, a igreja cristã vive o mandamento de Cristo, a gente já comentou isso na escola dominical lá, em 2015. E é interessante a gente olhar isso. Depois a gente tem o tabernáculo para você aí, ó, em todas as dimensões, o pátio, o átrio sagrado, o santo dos santos, a Arca da Aliança, né? A gente tem o candelabro, que é chamado de menorá, a gente tem o altar de incenso, as cortinas, né, que é o véu do Santo dos Santos, a mesa dos pães da propiciação, as colunas do templo, a cortina da entrada, né? A mesa do pão da propiciação, e tudo isso é colocado. Aí você vê que tem pelo de cabra, pelo de texugo, pelo carmesim, azul, né, púrpura colocado aí, e tudo isso para adornar a beleza, o tabernáculo no deserto, a casa de Deus. Depois a gente tem a roupa do sumo sacerdote, colocada aí diante do seu olhar, e aí você tem aí, ó, a mitra, né, que é aquela parte que ele tem sobre a testa, e aí está escrito o nome do Senhor, santidade ao Senhor. Depois você tem aí o peitoral dele, né, que é o éfode, que é colocado com todas as pedras preciosas. A túnica dele é azul, os sinos que estão sobre a sua roupa, o incensário sobre a mão. E esse sino sobre a roupa era para que o sacerdote entrasse lá dentro, e enquanto estivesse tocando esse sino, saberia que ele estava vivo. Se o sino parasse de tocar, é que Deus fulminou ele. E você lembra do caso de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que foram consumidos porque trouxeram fogo estranho para dentro do templo. Essa é a nossa aula sobre o Êxodo. Espero que tenha sido de grande relevância para você, que ela tenha trazido acréscimo para a sua vida. E já sabe, a próxima aula é Levítico, na próxima semana vai estar disponível aí para você. E está sendo um sucesso o nosso curso, nós temos avançado muito e Deus tem nos dado e agraciado com a alegria de ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por assistir essa aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês, próxima aula eu espero vocês aqui. Fecha comigo, tamo junto. Agora envia pra galera, valeu? Envia e pode fazer um grupo da sua igreja, um grupo do pessoal, para poder estudar o livro do Êxodo. Deus abençoe em nome de Jesus, valeu!